Olá, nós estamos aqui com a Raquel Diniz, mãe, tem projetos culturais, já teve uma banda, é professora de inglês e fazendo parte aí do projeto da série Mulheres na Política, eleições de 2020 para o meu canal do YouTube. Eu quero agradecer você, Raquel, por participar dessa série Mulheres na Política. E a Raquel é candidata a vereadora por Várzea Paulista. Raquel, fala um pouco sobre a sua trajetória, a sua relação com o público, né? E para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Rosângela, eu quero agradecer essa oportunidade que você trouxe pra gente. Eu acho super importante que nós tenhamos essa sororidade, né, entre as mulheres que estão dispostas a ver outras mulheres levantando suas vozes, conquistando espaço. Acho que isso é super importante. Eu sou a Raquel Diniz, eu tenho 39 anos, sou mãe do Ícaro, que tem 8, sou casada, trabalho como professora de inglês já vai fazer mais de 6 anos e tenho uma empresa nessa área onde eu forneço aulas particulares para alunos VIPs e para empresas, né? A gente também trabalha com traduções, recepção de executivos em aeroportos e por aí vai. É uma prestação de serviço bem bacana. Eu sempre tive um envolvimento muito grande com arte, comecei a cantar super jovenzinha. Tive a influência de um tio meu que me tocava para eu cantar nas festas. Com 8 para 9 anos já estava fazendo aula de violão, né? Meus pais viam o meu interesse. E por ter sido criada, né, como filha única, eu tinha muito tempo sozinha. E o que me ajudou a crescer de uma forma muito mais rica foi essa paixão por cinema, teatro, literatura, né? Sempre li tudo que caía nas minhas mãos, enfim. E eu acredito que eu encontrei a minha identidade aí, né? Eu acho que justamente é uma luta que a gente tem que travar com a nossa população. Por quê? Porque a cultura salva, né? Onde a gente tem cultura, a gente não tem violência. Onde a gente tem pessoas se instruindo, pessoas se divertindo, querendo saber mais, a gente tem também um incentivo para a educação, que é o que falta, né? Aliás, essas coisas não andam separadas, né, Rosângela? Acho que cultura, educação e arte, elas estão extremamente ligadas. E se você quer um país bem educado, você precisa de um país com cultura. E isso é um dever do governo, né? Considerando todas as situações que a gente vive hoje, considerando as condições de vida, eu acredito que sim, governantes precisam realmente se atentar a isso. E a gente está vivendo um período de trevas, né? A gente nem Ministério da Cultura a gente tem mais no governo federal, ele foi, né, integrado ali junto ao turismo, enfim. E a gente está meio perdido. Eu acho que hoje, como candidata política, uma das minhas principais brigas tem sido combater o fascismo que está tomando conta do país, né? Eu acho que isso é inquestionável. E a gente precisa ver isso de forma local também, né? Porque aqui em Várzea a gente tem um governo que esteve aí nos últimos 8 anos voltado às próprias causas, né? Ao que agradava ao prefeito, ao que faz na mente das pessoas mais conservadoras, enquanto isso a gente tem o resto da população sendo ignorado. Então, assim, como se nós não existíssemos, como se nós não fôssemos parte disso aqui. Então, eu acredito que, me colocando agora como candidata, é isso que eu quero buscar. Onde está a nossa diversidade? Onde estão as outras pessoas de Várzea Paulista, sabe? Que representam a região também, né? Representam a nossa cidade. Eu acho que é isso. Legal. Raquel, fala para seus eleitores quais são os bons motivos para eles e elas votarem no seu nome para representar a Câmara Municipal de Várzea Paulista como vereadora da cidade. Bom, eu acredito que nós precisamos de alguém que realmente represente a cultura aqui em Várzea. Porque nos últimos 8 anos ela ficou em último plano. Muitos projetos se perderam, muito não foi divulgado, nunca chega nas periferias esse tipo de trabalho. A gente centraliza tudo ali no espaço cidadania, nos espaços que a gente tem para o pessoal do centro, e a periferia, onde a gente tem talvez os maiores talentos da nossa cidade, não chega apoio. Então é o seguinte, eu acho que um bom motivo para votar em mim é que a minha luta é genuína.
Todo mundo me conhece aqui com isso. Todo mundo sabe o número de eventos que eu já promovi aqui. Todo mundo sabe o quanto é importante para mim levar isso. Tanto que a minha vida toda é um ódio a isso, né, Rosângela? Eu comecei cantando, eu fiz teatro, me encontrei como professora, que eu estou com os mesmos ideais aqui, propagando conhecimento, levando cultura, incentivando as artes. E eu acho que depois desse período de crise que a gente está passando agora em 2020, as pessoas precisarão se recuperar de uma forma psicológica tão grande quanto financeira. E tá todo mundo pensando em pão e água, né? Pão e água para a população, vamos atender quem está passando fome. E óbvio que isso, aliás, isso nem deveria estar acontecendo, né, gente? Aliás, nem deveria existir isso. Mas as pessoas estarão abaladas psicologicamente, emocionalmente, de tal forma que elas precisam se levantar. E você quer um jeito melhor de levantar a moral de uma pessoa do que levar cultura? Porque é o que a gente fala, né? É a mulherada que gosta de zumba, são as crianças que querem aprender a tocar instrumentos, são as pessoas que querem aprender a pintar. Isso não é só a cultura, isso significa desenvolvimento social e econômico para a cidade também. Porque se a gente integra tudo isso e faz um trabalho bem feito, coisa que ninguém se interessa por fazer nesse lugar, a gente vai fazer a diferença, a gente vai conseguir. Os projetos que a gente tem em mente para apresentar para o executivo, que eu vou brigar, fala a respeito de centros culturais em cada uma das periferias, que se integrem com um central, que vai funcionar ali onde a gente já tem o espaço cidadania. E dessa forma, a gente consegue colocar a comunidade junta. Várzea Paulista fica sempre perdida nesse quesito, né? Comunidade, né? Como que a gente tem nossos amigos aqui? Festas em casa, né? Porque a gente não tem points, a gente não tem baladas em Várzea, a gente não tem nada aqui. Uma referência. Exato. Então, assim, o pessoal de Várzea tem que ir pra Jundiaí. Eu passei boa parte da minha vida com o pessoal de Campo Limpo, porque lá sempre teve essa movimentação e aqui não. Então, a minha turma daqui ficou meio que perdida, né? E a gente viveu esses últimos 15 anos aí com festas em casa, com eventos que nós mesmos produzíamos, com o que a gente mesmo conseguiu fazer. E quando a gente chega na prefeitura e apresenta projetos, a gente é tratado com descaso. Eu conheço N histórias de artistas daqui que chegaram com projetos fantásticos, com propostas muito boas, justas, e eles são ignorados. Isso quando são ouvidos, né? Só para você conseguir entregar já é complicado. Então, assim, tirar um pouco de lado. Várzea, para começo de conversa, não tem mais que crescer, né, gente? Enquanto a gente não tiver estrutura, Várzea tem que parar de crescer. E isso, para mim, é uma bandeira que eu levo. Enquanto a gente tem bairros como o meu, Jardim Gauchinha, o São Guido, o Mursa, onde as pessoas não têm saneamento básico, não têm estrada para passar direito, Várzea tem que parar. Então, a gente não pode simplesmente ignorar isso. Então, o que acontece? É o momento da gente parar o crescimento da cidade, e eu vou legislar nesse sentido, parar o crescimento e trazer realmente condições de vida. Isso aqui não é uma cidade tão grande. A gente tem uma receita que, bem administrada, ela é capaz de suprir. Então, quais são as nossas prioridades? Eu acredito que em 2021 a prioridade sejam os moradores e o bem-estar deles. O que for além disso está fora do que eu acredito. Então, a gente está se preocupando o quê? Com rua, a saúde mental e as condições. Não tem que crescer a cidade, tem que crescer o movimento na cidade, tem que crescer a economia na cidade, a gente tem que trazer novas empresas. Mas como que olham pra gente, né? Se tudo que representa a Várzea Paulista nos últimos anos são políticos que falam muito sobre religião, que falam sobre como nós temos sido vistos, né? Dentro do estado de São Paulo. A gente tem que quebrar isso, eu acho que é quebrar uma roda, né? Eu acho que é quebrar essa roda e começar de novo e colocar as pessoas dentro do governo, né? Na verdade, né, Várzea foi uma cidade dormitório por várias décadas, né? E o único interesse nesse primeiro período da nossa cidade depois da emancipação foi fazer ela crescer. E ela cresceu, porque quem precisava trabalhar em Jundiaí conseguia uma opção mais barata aqui do lado. Então, assim, a emancipação, né, que foi algo, nossa, incrível, que bom, uma cidade independente, veio pra quê? Veio pra nos prejudicar, na verdade, né? Isso aqui, enquanto era um bairro de Jundiaí antes de 65, a gente tinha outras oportunidades. Não, vamos emancipar. Emanciparam. E o que fizeram? Vamos crescer a cidade.
vamos vender loteamentos, vamos abrir bairros, vamos promover esse tipo de coisa. Varza cresceu nessa questão de vamos trazer população para ela, sem plano diretor, sem nenhum tipo de organização, sem infraestrutura, sem saúde, sem nada. Cultura, então, né? Menos ainda. Então, o que acontece? Eu acho que hoje, a gente olhando para a nossa cidade, para as pessoas da nossa cidade, e pensando nelas como foco, a gente precisa, de verdade. Eu acredito que o meu público-alvo são todas aquelas pessoas que estão cansadas de uma cidade que não tem identidade. Desde os músicos, os artistas que não têm oportunidade, as pessoas que sentem falta de ter o que fazer por aqui, as mulheres que não são capazes de se expressar porque vivem reprimidas debaixo de uma situação de abandono, né? Porque não somos vistos. Eu acho que todos os que não se sentem vistos dentro de Várzea Paulista são meu público. E eu acho que todos eles, gostariam de ter mais espaço e oportunidade aqui. A gente vem como candidato nesse momento e a gente está muito receoso. A gente tem uma situação política no nosso país muito difícil. A gente vê muita gente que está assim, avesso a conversar sobre isso. E a gente fala para eles, cara, você tem que votar, não deixa ninguém escolher quem vai te representar, porque vai recair sobre você. Cada vez que você não vota, você deixou alguém escolher por você. E cada vez que alguém escolheu por você, você não vai ter aquilo que você precisa. Então, eu acredito que eu sou uma boa opção, primeiro porque eu tenho muito conhecimento aqui dentro, eu conheço cada bairro, eu conheço a realidade de todas as pessoas daqui, porque eu tenho amigos na cidade toda, eu toquei em vários bares, eu conheci muita gente, eu desenvolvi projetos, eu dei aula, eu trabalhei, né? Então, eu sou muito íntima da realidade de todo mundo. E eu vejo, assim, muito pouco sendo feito, muito pouco mesmo, no que diz respeito a levantar a moral dessa cidade. E eu gostaria de levantar a moral de Várzea Paulista. Eu não quero mais ouvir as piadinhas do pessoal que mora em Jundiaí, que inclusive, né, nós levamos o nosso dinheiro para gastar lá, nós somos parte do que Jundiaí tem de bom, porque é graças aos aglomerados urbanos, gastando em Jundiaí, onde a gente tinha um comércio, né, muito maior do que nas outras, que Jundiaí conseguiu se levantar como se levantou. Então, nós somos parte de tudo isso. E eu quero realmente uma Várzea Paulista livre de preconceito, com oportunidades para todos, onde todos sejam assistidos, onde todos sejam respeitados. E eu sonho com isso, eu sempre sonhei com isso, eu sempre propaguei isso, né? E eu tô aqui e eu sou uma pessoa genuína naquilo que você está falando, né? Então, não quero mais me esconder. E foram muitos anos que eu pensei sobre ser candidata, né, aqui na cidade, a vereadora, e 2 anos atrás já estava pensando a respeito, mas não sabia que eu ia ter a Marli Caldas, que é a nossa candidata a prefeita, para me convidar para essa empreita. Então, quando eu soube da aliada que eu teria, das aliadas que eu teria, as companheiras que estão junto comigo também, aí a coisa tomou forma, né? Eu me animei e falei, não, vamos que vamos, porque se não for a gente, quem vai mudar isso aqui? Quem tá afim de brigar por isso aqui, né? Então é isso, eu acho que eu mereço essa chance, né? Eu acho que eu já tô desenvolvendo um trabalho faz tempo dentro disso e acredito que eu estou apta. Raquel, qual a importância de mulheres na política nessas eleições de 2020, diante da pandemia, nessa campanha inusitada, vamos dizer assim, né? Essa não é uma campanha que ninguém pode medir ou prever, né, Rosângela? É verdade. Sua visão geral aí. Bom, acho que ser mulher já é um desafio. Ser mulher na política é um desafio duplo, porque ainda é um mundo extremamente masculino, dominado por homens. A gente já tem dificuldade de ter voz e de expor nossas opiniões e nossas ideias, mesmo quando a gente não está se colocando como candidata a vereadora, a prefeita, enfim. Imagina nesse momento, né? Eu tenho visto, assim, várias mulheres que assumiram esse compromisso, mas estão fazendo isso de uma forma
não expondo suas verdadeiras ideias, não colocando seus ideais, apenas, né, levando conforme dá. Por quê? Porque é arriscado e a gente vai ser censurada, né? A gente tem uma situação hoje mundial, né, no Brasil, de forma muito acentuada, que é a violência contra as mulheres, a exploração das mulheres, a forma como nós somos rechaçadas e cobradas por atitudes que para os homens são absolutamente normais. A submissão, não sei. Sem dúvida, eu acho assim, quem está em posição de privilégio não quer perder, né, Rosângela? Eu acho que é isso. E esse movimento hoje que nós temos, eu vejo meninas de 15, 16 anos vindo me explicar o que é ser livre. Isso só faz o meu coração bater com força, porque eu falo, olha só, eu levei anos para entender isso e essas meninas já estão chegando com 15, 16 anos conscientes, já defendendo suas posturas. E eu acredito que não exista uma forma de luta mais genuína do que ocupar cargos públicos, porque nós decidimos, né, nós vereadores, os prefeitos, nós decidimos para onde vai os recursos, nós decidimos como a gente influencia a sociedade, porque o político ele não é só o cara que administra as contas, né? Nós somos também influência e quem diz que não está falando a verdade. O político ele é uma influência. Então, quando nós temos mulheres ocupando espaços que antes eram exclusivamente masculinos, nós temos um progresso enorme nessa luta. Eu acho que a gente ainda está muito longe de conseguir o mesmo respeito e conseguir igualdade. Mas a gente está muito perto de ter todas as mulheres de olhos abertos. Eu acho que tudo que eu tenho acompanhado nos últimos tempos, a gente tem um crescimento da união, da sororidade, da divulgação, de que nós precisamos ser mais respeitadas. Nós não temos que ser rechaçadas mais porque nós queremos fazer as mesmas coisas que os homens. E eu vou falar, eu nunca achei que eu não pudesse fazer as mesmas coisas, né? Eu sempre fiz as coisas igual os meus amigos homens faziam e eu sofri inúmeras consequências por causa disso. Porque se o menino tá na praça sentado tomando cerveja, ele é um cara super legal que tá curtindo o momento dele de lazer. Se você é uma menina que tá sentada na praça tomando cerveja, o que você está fazendo nessa praça tomando cerveja? Ou até ir num bar sozinha. Exato, né? Então já começa por aí, né? Eu acho que hoje, ou a gente ocupa espaço de liderança, ou a gente é voz ativa. A gente faz que nos engulam com aquilo que a gente quer dizer. Ou a gente não vai para lugar nenhum. A gente não vai conseguir. Então essa é uma forma de luta. Eu acho que aqui, como candidata a vereadora, é onde eu realmente me encontro como militante do feminismo. É onde eu estou me colocando de verdade, na posição que eu devo estar. E é por isso que eu acredito que nós não temos outro caminho que não seja esse. E que as mulheres consigam. E a gente está aqui para isso. É isso aí. Raquel, você acha que Várzea Paulista está carente de políticas públicas nas questões da juventude, deficiência, mulheres, idosos, homens, né? A população em geral LGBT, QI+. Assim, bom, a comunidade LGBT nessa cidade, ela nem é vista, ela é ignorada completamente, né? Não só não temos políticas públicas, como não temos espaço. Isso é uma realidade. E se nós não temos médicos, se nós não temos hospital, imagina só o que nós temos em relação à comunidade. Não temos, né? É muito pouco. A gente tem 120 mil habitantes e a gente deve ter alguns projetos em andamento hoje que não atendem 300 pessoas na cidade. Isso é uma realidade. Eu acredito que hoje a gente tem que transformar a visão que nós temos da cidade para conseguir trazer essas políticas públicas, né? A visibilidade do que é diferente não aconteceu nos últimos anos, né? Nos governos anteriores, foi um período que eu estava mais ativa com a minha banda e foi quando eu consegui promover alguns eventos nas praças, algumas movimentações. E nós tínhamos alguns bares funcionando, mas o que acontece? Não existe um point em Várzea, né? Eu acredito que o que as pessoas precisam
onde se reunir, onde encontrar seus amigos, né? Uma cidade que a gente pudesse sair na rua e passar na frente de um bar e conhecer o pessoal que está lá, mas não. Várzea Paulista fica todo mundo intocado em suas casas, né? E como que a gente levanta a moral dessa cidade se não for assim? Dentro desse projeto que eu falo de cultura, educação e arte, a gente engloba tudo isso. Por quê? Porque é no projeto que a gente vai conseguir trazer essa visibilidade. Então vamos lá. Terminamos mais uma série Mulheres na Política, eleições 2020, com a Raquel Diniz, candidata a vereadora de Várzea Paulista. Sim. Eu quero agradecer a você, Raquel, e que você seja eleita vereadora de Várzea Paulista. Agora, Raquel, eu vou deixar aberto para você mandar uma mensagem para os seus eleitores, suas eleitoras, sim, os internautas, a população em geral de Várzea Paulista. Rosângela, eu agradeço essa oportunidade. E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: nós não podemos mais viver em uma cidade onde o que é diferente é ignorado. A gente não pode mais viver em um lugar em que a gente não exista, em que as pessoas estejam em último plano. Nós não podemos eleger as mesmas pessoas ano após ano esperando um resultado diferente, porque toda eleição mudam-se as promessas, as pessoas permanecem e as coisas permanecem iguais também. Eu represento a periferia dessa cidade, porque eu sou de uma periferia. Eu represento os artistas dessa cidade, as pessoas que veem a cultura, as artes, como um vetor de desenvolvimento humano, social e econômico. Eu defendo a autoestima das pessoas dessa cidade. Eu não quero mais andar por Várzea Paulista e ver só essa maquiagem que a gente vê aqui, onde nada acontece. Nós merecemos aquele tempo de volta onde o Zé Ramalho tocava do lado da prefeitura. Nós merecemos que o pessoal do hip hop, os artistas de rua, as pessoas que têm bandas, os músicos em geral, os atores, atrizes, pessoas envolvidas com teatro, pessoas envolvidas com videoproduções, nós precisamos que essas pessoas tenham espaço. Porque eu fico me perguntando nesse momento, o que seria da gente que está aqui se colocando como candidato se não fossem os produtores de vídeo, se não fossem os artistas para nos ajudar a mostrar nossas imagens? Cara, o mundo não funciona sem arte. O mundo não funciona sem arte. O mundo não funciona sem cultura e Várzea Paulista não vai funcionar nunca como comunidade sem arte, sem cultura. Eu fico aqui, eu sou uma alternativa, se você precisa, se você vê essa necessidade em Várzea Paulista de um movimento maior cultural, eu me coloco à disposição e eu tô aqui para representar essa galera. Eu tô aqui para falar em nome desse povo que tá cansado, que tá de saco cheio de pegar o busão e ir para outra cidade para arrumar o que fazer, enquanto a gente tem esse lugar maravilhoso aqui que ninguém tira proveito dele. E eu sou a Raquel Diniz, eu moro no Jardim Gauchinha, eu falo em nome desses bairros que não tem infraestrutura ainda em Várzea Paulista, eu falo em nome dessa comunidade artista LGBT, do que é diferente, daquilo que é diferente. Eu falo em nome de vocês, que são diferentes. E eu acredito que eu posso fazer um bom barulho para defender essa representatividade. Gente, eu sou mulher, eu sou artista, eu sou professora e eu defendo o que é importante para nossa cidade. Meu número é 13300 e eu conto com cada um de vocês, gente, para me ajudar nessa luta pela cultura aqui em Várzea e por mais espaço para o que é diferente. Vote Raquel Diniz!